Olá, meu amado, olá, minha amada, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse momento e em todos os momentos, né, da sua vida e também sobre a sua família. Quero, nesse momento aqui, aproveitar, né, para nós refletirmos sobre a palavra de Deus e é um momento precioso. Espero que você também, como eu, aproveite esse momento e aprecie, né, essa palavra de hoje. Quero ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler 2 versículos, né? O de número 8 e o de número 20. Marcos 4, 8 diz assim: Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Verso 20, Marcos 4, verso 20 diz assim: Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. É um texto bastante, né, curioso, fala de lavoura, de colheita, de planta, né, que dá fruto. Não sei se você já teve a oportunidade, né, ou se você já presenciou o crescimento de uma planta que depois acaba produzindo, né, alimento que sustenta a vida, né? A gente nesses dias aqui tem vivido aí uma carestia de suprimentos e de alimentos, né? As coisas têm subido muito de preço. Então, hortaliças, frutas têm subido demais de preço. E a gente sabe o quanto que é importante, né, para o sustento, esses frutos. E do mesmo modo, a palavra de Deus nos remete a essa reflexão, ela nos leva a pensar sobre isso, né? E pensando sobre isso, a gente pode então, nesse momento, olhar um pouco melhor, né, esse conceito aí de crescer, de produzir, de frutificar, de terra boa, né? Esse texto que nós lemos faz parte de um contexto, né, do capítulo 4, que é a palavra do semeador, né? O Senhor Jesus conta aí uma palavra, ou melhor, uma palavra, né, como uma parábola do semeador, que saiu a semear e algumas sementes, né, não produziram, outras tiveram grandes dificuldades. Mas eu quero me ater a esse texto aqui que diz que outra, enfim, caiu em boa terra e deu muito fruto. Eu não sei se você já teve a oportunidade, como já disse, né, de ver aí uma plantação crescendo. Eu morei há algum tempo na Vila Carrão, há uns 20 anos atrás. Era diferente, né, todo o contexto, havia espaço. E no terreno na casa onde nós morávamos, na parte da frente, tinha um terreno bastante grande, assim, né, e era possível plantar algumas hortaliças, pimenta, né? Eu gosto muito de pimenta, plantei ali, deu muita pimenta. E dá para eu ver, né, nesse contexto aqui como é que é uma terra boa, como é que é uma terra que produz e o que é que precisa para isso, né? Eu lembro que eu plantava, né, hortaliças e eu gostava muito de plantar a selga. Mas nos primeiros momentos, nos primeiros tempos em que a gente foi morar lá, eu comecei a fazer o plantio e não dava muita coisa. Porque a terra ela era cheia de pedra, né? E a terra era muito boa, mas tinha muita pedra, muito entulho. E além do mais, ela também ficava bem na frente e por vezes tomava muito sol, né? Então as plantas sofriam um bocado. O fato é que assim eu fui aprendendo, né, a lidar com aquela terra e teve época que eu colhi muita verdura lá, pimenta então nem se fala. Olha,
Era uma bênção de Deus. E assim a palavra de Deus, né, nos leva a pensar sobre isso. Tá? Eu sei que Deus tem lançado sobre a sua vida e sobre a minha vida uma semente preciosa, que é a sua palavra. E essa semente produz muito fruto. E quando a gente ouve falar de fruto que é produzido pela semente lançada na nossa vida, não é só o fruto do evangelismo, do anunciar a palavra, né? Do compartilhar a palavra com o outro. Isso também é muito precioso, né? É gerado no nosso coração, né, pela sementinha da palavra. A gente acaba tendo recursos para dividir, compartilhar com os outros. Mas eu quero me ater um pouco mais, né, nesse texto aqui a nossa maneira, né, de agir, nossa maneira de ser. Então, quando a palavra cai no nosso coração e a gente recebe ela, eu tenho certeza que a terra do seu coração é uma terra boa, e tenha dado já fruto, porque senão você nem estaria me ouvindo nesse momento, né? Quando Deus produz algumas coisas no nosso coração, algumas mudanças acontecem, né? Então, como fruto dessa semente semeada, a gente muda a disposição de ouvir Deus, a gente muda a disposição de andar com Deus, a gente muda a disposição de conviver com pessoas que andam com Deus e que amam a Deus, e a gente fica diferente. Isso é fruto, né, daquilo que é semeado no nosso coração. Então, o convívio com outras pessoas pode ser muito produtivo quando a gente dá lugar, né, à palavra de Deus. Mas eu sei também que algumas vezes faltam recursos, como eu já disse antes. Eu me lembro que eu plantava e a terra era boa, mas demorava às vezes a dar fruto. Então precisa de um pouco mais de cuidado, né? Naquele caso lá específico, né, do meu plantio, algumas vezes eu precisei tirar as pedras, né? Eu mesmo tirar as pedras com as minhas mãos, pegar um rastelo. Às vezes a palavra está lá, a terra é boa, o coração é bom, mas tem algumas pedras que a gente precisa tirar, tá? Outras vezes, né, faltava chuva. Quando faltava chuva, as plantas sofriam, ficavam secas, né? E a produção era mais baixa, ou seja, não ficava tão bonito, tão verdinho, era tão bonito. Eu olhava assim, né, do portão e via aquela horta muito verde, muito bonita. Os pés de pimenta maduro é uma coisa bonita demais. Mas às vezes faltava chuva e a planta não produzia tanto, né? E na nossa vida também não é diferente, né? Às vezes falta chuva do Espírito. A gente está acostumado a cantar um hino chamado Chuvas de Bênção, né? Chuvas queremos, Senhor. Sim, nós queremos chuva de bênção, mas também queremos a chuva do Espírito, né? Precisamos da chuva do Espírito, que umedece o coração, que deixa ele mais apto a retirar os nutrientes, né, da terra, no caso, né, os nutrientes da palavra. Então, para a gente pensar nesse tempo aqui, a palavra é boa, eu tenho certeza que o solo do seu coração tem recebido muito bem e tem sido aí, tem produzido. Mas você, talvez como eu, possa perceber que poderia produzir mais. Então vamos, nesse tempo aqui, clamar ao Senhor Jesus. Mas mais sol, né? Que às vezes a planta precisa de mais sol, algumas vezes ela precisa de mais água, outras vezes precisa, né, de um cuidado maior com o solo, tirar mesmo algumas pedras, mas eu tenho certeza que a terra em que a semente está semeada no seu coração é boa. Então vamos orar para Deus aí, e nos dá chuva, né, de bênção, como a gente costuma cantar, nos dá luz que produza energia, e a gente possa ser aí produtivo, né, no reino de Deus, na nossa vida mesmo, a gente possa mudar às vezes a nossa situação de angústia, de aflição. Tudo isso é fruto, pode ser, né, um fruto precioso da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar nesse tempo aqui precioso, e te agradecer por essa tua palavra que traz ao nosso coração aí vida, vigor, ó Deus, luz. Queremos te agradecer, ó Deus, nesse tempo aqui pela ação da tua palavra, Deus, que já tem sido constante na nossa vida. Mas tem coisas que precisam ser retiradas, ó Deus. Então, com teu Espírito, ó Deus,
com o rastelo do teu Espírito, Deus. Tira aí as pedras, ó Pai, tira as dificuldades, ó Deus, derrama sobre nós, ó Pai, a água do teu Espírito que purifica, ó Deus, de todo pecado, a água do teu Espírito, ó Deus, que gera vida, que gera, ó Deus, vigor, Pai. Também, ó Pai, a luz da tua palavra, Pai, a luz do teu Espírito, Senhor, que possa produzir energia, calor, ó Deus, em nossa vida, tanto para que nós possamos desfrutar, ó Deus, dos frutos produzidos pelo Senhor em nossa vida, como paz, longanimidade, bondade, amor, ó Deus, mas também, ó Pai, que esta palavra, ó Deus, possa produzir em nosso coração alegria para compartilhar o Evangelho e alegria para viver, ó Deus, e desfrutar de tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe muito e a sua família, e que a graça de Deus, o poder do Espírito, a consolação do Espírito, a união do Espírito seja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.